Bom, vamos lá. Tem uma tensão crescendo no topo do futebol mundial, uma coisa que está ficando cada vez mais clara. Jogadores, técnicos, todo mundo falando sobre esgotamento, mas parece que quem comanda não está ouvindo. A gente chegou num ponto de ruptura? Vamos dar uma olhada nos dados para entender o que de fato está acontecendo? E tá aí a resposta oficial. Veio do Alexander Ceferin, o chefão da UEFA. A visão dele é basicamente essa: reclamar é um luxo de quem é rico e poderoso no futebol. Mas será que os fatos realmente apoiam essa ideia? Para contrapor essa ideia, olha só esse dado. É chocante. O Lamine Yamal, com só 18 anos, já tem 90 jogos a mais do que a lenda Andrés Iniesta tinha na mesma idade. 90. É mais que o triplo. Isso não é uma diferençazinha qualquer, é uma mudança gigantesca na carga de trabalho de um atleta de elite tão jovem. Então, a gente chega na questão central que vai guiar essa nossa análise. Essa percepção de que o calendário ficou insustentável é real? É baseada em evidência ou é só barulho, só reclamação? Vamos investigar isso número por número. Ok, vamos aos fatos. A gente vai voltar lá para o finalzinho dos anos 90 e comparar o calendário daquela época com o de hoje, passo a passo, para ver se a diferença é realmente tão grande assim. Vamos lá. Começando pelo básico, né? As competições nacionais. A Liga, a Copa, a Supercopa. A estrutura, olha, é basicamente a mesma. Um total de 45 partidas. Até aqui, nada mudou. Essa é a nossa base de comparação. Agora sim, a primeira grande mudança, a Champions League. O que antes pedia, no máximo, 11 jogos para levantar a taça, agora, com esse novo formato, pode chegar a 17. São 6 partidas a mais. Pensa bem, isso é quase 1 mês e meio a mais de jogos no meio da semana. O ritmo aqui já começa a apertar. Então, vamos somar. As 45 partidas nacionais, as 17 da nova Champions, mais algumas Supercopas. Pronto, o total para um clube de ponta já salta para 64 jogos. A diferença já está ficando bem óbvia, né? E aí, vem o que talvez seja a adição mais polêmica de todas. O novo Mundial de Clubes da FIFA. Aquele gigante. Esse torneio, que acontece no verão europeu, adiciona no mínimo 3 e no máximo 7 jogos para os finalistas. É um peso absurdo num calendário que já estava no limite. Com o Mundial de Clubes na conta, o total de partidas só pelo clube pode chegar a impressionantes 71. É uma loucura. A gente está falando de meses a mais de competição se comparar com antigamente. E olha que a gente nem falou das seleções ainda. Agora vamos para as seleções. O número de datas FIFA não mudou tanto. Continua sendo uns 10 jogos por temporada. O que mudou foi a intensidade. Aqueles amistosos que não valiam nada foram trocados pela competitiva Nations League e os grandes torneios, a Euro e a Copa do Mundo, agora têm mais times, o que significa mais jogos de alta pressão para quem quer chegar na final. E aqui está o ponto final da nossa conta. No fim dos anos 90, um jogador de elite, numa temporada perfeita, jogava no máximo uns 69 jogos. Hoje, esse número pode chegar a 81. Então a resposta para a nossa pergunta é um sonoro sim, joga-se muito, mas muito mais. Ok, os números não mentem. Tem muito mais jogo. A grande questão é, por quê? Para que arriscar a saúde dos atletas, a qualidade do espetáculo? Para entender isso, a gente precisa seguir a trilha do dinheiro. O motor por trás disso tudo são os direitos de transmissão. Cada jogo é um produto vendido para TVs do mundo todo. É simples, se tem mais jogos, tem mais produto para vender, o que gera mais receita. É uma lógica de negócio bem direta. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do incentivo. A FIFA faturou quase 6 bilhões de dólares com a Copa de 2022. Com a Copa expandida para 48 times em 2026, a projeção é de quase o dobro, mais de 10 bilhões de dólares. A lógica é cristalina: mais times, mais jogos, muito, muito mais dinheiro. E é importante entender que não são só as federações que ganham com isso. Os clubes são os maiores beneficiários. O Mundial de Clubes distribui 1 bilhão de dólares. A Champions, mais de 2 bilhões de euros. Existe um incentivo financeiro enorme para todo mundo querer participar. A gente já viu os números, já viu o dinheiro. Agora, vamos focar no elemento mais importante e, ao mesmo tempo, mais frágil dessa equação toda: o jogador. Qual é o custo físico e mental dessa agenda que não dá trégua? 4.123. Esse é o número de lesões registradas nas 5 principais ligas da Europa em 2024. Só 3 anos antes, em 2021, esse número era de 3.000. É um aumento alarmante, que sugere uma ligação bem direta com o aumento da carga de trabalho. E o problema não é só jogar mais, é descansar menos. Vamos comparar com outro esporte de ponta,
Um jogador da NBA tem umas 14 semanas de férias, quase um quarto do ano para se recuperar. No futebol de elite, a média para um jogador de topo é de míseras 3 semanas. É simplesmente impossível o corpo se regenerar direito com tão pouco tempo. Essa fala do Pep Guardiola é assustadora. Ele fala da inevitabilidade das lesões graves, como a de ligamento cruzado. Ele liga diretamente às turnês de pré-temporada, que são exaustivas, e o calendário lotado com os jogadores caindo um atrás do outro. A mensagem é clara: o sistema está quebrando os atletas. Bom, com jogadores se machucando e técnicos protestando, alguma coisa tem que mudar. Mas o quê? O que poderia, de fato, frear essa trajetória de mais é sempre melhor? A ideia de uma greve de jogadores, que até o Rodri mencionou, parece forte, mas na prática é muito complicada. Tem as barreiras legais, a necessidade de todo mundo se unir, o que é difícil, e o principal, as maiores estrelas muitas vezes conseguem negociar descansos por conta própria, o que acaba enfraquecendo o movimento coletivo. Talvez o verdadeiro ponto de virada não venha da saúde dos jogadores, mas da economia. Pode chegar um momento em que os clubes simplesmente não consigam mais bancar elencos gigantescos e caríssimos para competir em tantas frentes. A crise pode ser financeira antes de ser física. E isso nos leva ao poder que, no fim das contas, pode mudar tudo, o de quem é fã. Todo esse sistema é financiado pela atenção do público. Se a audiência diminuir porque as pessoas estão saturadas de tanto jogo, o valor dos direitos de TV cai. Menos dinheiro, menos incentivo para criar mais jogos. No fim, o comportamento de quem assiste é que molda a indústria. E a gente termina com essa reflexão. O futuro do calendário não vai ser decidido numa sala de reunião, mas sim na sala de estar de cada fã. A escolha entre um volume infinito de jogos e o valor de partidas que são raras e especiais vai definir a próxima era do futebol. O que o futuro nos reserva, só o tempo dirá.